Hoje, para quem está chegando, nós vamos falar aí sobre aumento de conversão, né? Lembrando que só tem 3 formas de aumentar as vendas, aumentar o resultado, que é fazendo mais reuniões, aumentando a taxa de conversão ou aumentando o ticket médio. Nós falamos como gerar mais reuniões na daily da sexta-feira e hoje a gente vai falar sobre como aumentar a taxa de conversão. Então você não pode perder. Se você é empreendedor, já encaminha essa live aqui para o teu time, para eles participarem também. Se você é vendedor, é vendedora, fica aqui porque hoje está recheado, tá? Hoje está recheado. Só convidar o pessoal aqui. Bora lá, galera! Então, lembrando que a Daily do Vendedor é a minha contribuição para você, vendedor, vendedora, bater a meta desse mês e de todos os outros que estão por vir. Né? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8h25 da manhã, às vezes 8h27, 8h28, a gente está aqui com um tema diferente, mas sempre focado no ajuste que você precisa fazer para vender mais no dia a dia. Beleza? Então, durante as dailies do vendedor, nós já falamos sobre muita coisa. Né? Nós começamos falando no dia 3, lá no início do mês, sobre planejamento do mês, forecast, rapport, Spiced. Aí nós tivemos 4 super encontros, na verdade 5 super encontros falando sobre Spiced, né? A metodologia, framework de vendas muito eficaz para você melhorar seus resultados. Depois nós falamos sobre ações para gerar mais reuniões e hoje vamos falar como aumentar a conversão. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá! Bom, pessoal, primeira coisa que você precisa entender é que dentro desses 3 cenários, fazer mais reuniões, aumentar a conversão e aumentar o seu ticket médio, isso tudo, na verdade, ele é um compilado, ele é um composto de diversas ações que você precisa fazer. Para você gerar mais reuniões, você precisa melhorar o seu processo de prospecção. Agora, para gerar maior conversão, é aquele cenário onde você não consegue gerar mais reuniões ou não tem como gerar mais reuniões e você precisa aproveitar melhor as oportunidades que você tem. A conversão média de reunião para fechamento no Brasil, ela é baixa. Ela fica abaixo dos 20%. Ou seja, a cada 10 reuniões realizadas, o vendedor geralmente fecha 2 vendas. Quando o cenário é bom, acaba fechando 3. Porém, nas operações que eu construí, geralmente essa conversão ela fica acima dos 35%. Por quê? Porque a gente consegue, através de mecanismos, através de técnicas, melhorar essa conversão. Primeira coisa que você, vendedor, precisa fazer para aumentar a sua taxa de conversão é aproveitar os leads que você recebe como se fosse a última reunião que você vai fazer na vida. É exatamente isso. Você tem que aproveitar aquela reunião, fazer aquela reunião com a mentalidade de que essa é a última oportunidade que eu tenho para fechar a venda, para bater a meta. A sua meta, o resultado final que você vai gerar, ele é composto por pequenos resultados que você vai fazendo todos os dias. Ou seja, todos os dias você vai ter a missão de fazer 2 novas prospecções, 3 novas prospecções. Todos os dias você vai ter a missão de fazer as 2 reuniões que tem no dia, as 3 reuniões que tem no dia, como se fosse a última, tratando cada reunião como única. Esse é o principal ponto para você vender mais. O que a maioria dos vendedores fazem é tratar as reuniões tudo do mesmo jeito. O mesmo padrão de perguntas, as mesmas conversas, perguntas 100% iguais, tudo 100% scriptado. Script não é algo ruim, desde que você saiba utilizar dentro da particularidade de cada lead, cada cliente que você vai atender. O que você não pode fazer é pegar um script de vendas, colocar aquilo ali, endeusar aquilo ali como se fosse a última maravilha do mundo
e sair tentando aplicar isso em todo mundo. Você vai vender? Vai. Porém, dificilmente você vai conseguir ter uma conversão muito maior. Porque cada pessoa funciona de um jeito diferente. A maneira de que a cabeça de um lead funciona é diferente do outro. A dor de um, apesar de ser muito similar, tem intensidade diferente. Então, quando você for fazer uma reunião de venda, apesar de ter um script, ter as perguntas que você precisa fazer para o lead, deixa a conversa ser uma conversa. As pessoas hoje em dia têm dificuldade de manter uma conversa sendo uma conversa. Ah, você sabe que para vender mais precisa fazer pergunta. Aí sai fazendo qualquer tipo de pergunta. Ou as perguntas acabam não se conectando. As perguntas precisam se conectar e você precisa tratar aquele lead como última oportunidade. Ponto. Então, se você viu que tem 3 reuniões na agenda hoje, trata essas reuniões de uma forma diferente cada uma. Você vai falar com o João, faça perguntas relacionadas à operação do João, pesquise sobre o João, identifique essa persona. Olha lá o Instagram, olha o LinkedIn, Facebook, não sei. E pesquisa sobre essa pessoa, entende quais são os hobbies, entende como que essa pessoa se comunica, do que ela gosta ali. Então, na hora que você for fazer a reunião, você vai se conectar com ela primeiro. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer para aumentar a conversão. Na hora de tratar a reunião como única, beleza? Segunda coisa, quando começar a reunião, você vai se conectar verdadeiramente com essa pessoa. Então, entendendo seus hobbies, entendendo... não começar a reunião falando de negócio, basicamente. Você não deve começar a reunião falando de negócio. Você começa a reunião conhecendo a pessoa que está do outro lado. Porque apesar de você vender B2B, pessoas compram de pessoas. Nunca esqueça isso. Pessoas compram de pessoas. E você, vendedor, que muitas vezes está ali todo scriptado e que sempre com as mesmas falas, a mesma forma de conduzir a reunião, você vai acabar ficando para trás. Porque o que você vai fazer? Você vai abrir, você vai se apresentar, você vai conhecer quem está na reunião ali de uma maneira superficial e você vai começar a fazer perguntas. E essas perguntas muitas vezes vão ser as mesmas que você aplicava para outras empresas. Você não está preocupado com a dor do lead, você está preocupado em fazer aquelas perguntas que você tem no script. E aí você fica tão ansioso para fazer aquele script que você acaba esquecendo do mais importante, que você está falando com uma pessoa do outro lado. E de que você precisa fazer perguntas para se conectar com ela. E que você precisa também se preocupar, se importar verdadeiramente com a dor daquele lead. Então você tem que entrar em todas as reuniões acreditando que você resolve uma dor e fazendo perguntas para investigar a intensidade dessa dor. Tá? Então você vai, primeira coisa, de novo, fazer a pesquisa lá do lead. Na hora que você for conversar com ele, você vai se conectar, você vai fazer perguntas que façam sentido e que gerem conexão. Você vai se importar verdadeiramente com a dor daquele lead, então você vai fazer perguntas para identificar a intensidade daquela dor. E aí, só depois que você conseguir fazer toda essa qualificação, você vai para uma demonstração. E vamos lá, como a gente trabalha aqui a dor específica de cada lead, na demonstração você não vai sair mostrando todo o sistema que você está vendendo. Não vai mostrar todos os botões, todas as funcionalidades de uma vez só. Não. Você precisa, no momento que você entrar para essa etapa de demonstração, ir direto onde dói mais do lead. Então, se você vende um software financeiro e você entende que a dor daquele lead é que ele tem um fluxo de caixa todo desajustado e que ele não consegue controlar de fato as entradas e saídas de um jeito fidedigno ali, você precisa mostrar para ele primeiro isso. Ó,
fulano, lembra que a gente conversou lá tal coisa? Então, essa dor é uma dor muito grande e realmente muitos dos nossos clientes também têm. Eu vou mostrar aqui para você como que a gente vai resolver isso, beleza? Então, preciso que você preste muita atenção nesse detalhe, nesse ponto, porque é isso aqui que você precisa. Aí você vai para a demonstração e mostra para ele o que você tem de funcionalidade que vai resolver aquela dor. Então, sair compartilhando tela, mostrando o produto, uma empresa não precisa de você para fazer isso. Não precisa. Definitivamente, uma empresa não precisa de um vendedor que só sai compartilhando tela. O que ele precisa é de um vendedor consultivo que saiba entender as dores daquele lead e que faça uma venda que realmente gere efeito na vida do lead. É basicamente isso, através daquele produto. Só que sair compartilhando tela, mostrando o produto, não vai resolver essa dor. E aí, depois que você fez a demonstração, você fecha a porta, tira tudo que tem de objeção da frente e vai para o fechamento. E esse é um outro ponto muito importante para você melhorar a sua conversão de vendas, que a gente vai falar agora. Então, vamos lá. Chegou no final da reunião, chegou ali na parte de mostrar preço, chegou na parte de você realmente puxar o lead para venda, você não pode tremer. Você não pode justificar o que você está apresentando e você não pode jamais falar para o lead, se você achar que está caro, a gente tem um descontinho. Nunca faça isso. Nunca. Never. Então, o que você precisa fazer? Foi lá, finalizou ali a apresentação, a demonstração do produto, do software que você está vendendo. Você vai simplesmente, fulano, e agora? Você consegue se imaginar a sua empresa utilizando essa tecnologia e resolvendo esse problema? Ficou claro para você agora? Você vai relembrar as dores daquele lead, obviamente. Então você vai trazer à tona de novo, lembra falando que você comentou, tal coisa? Você consegue agora se imaginar usando essa ferramenta, resolvendo essa dor através disso? Você está tratando aquele lead como único. E outra, usa muito o nome do lead, tá? João, me diz uma coisa, depois de ver isso aqui, como é que fica aquele problema? Você imagina ele resolvido? Mostra o impacto causado. Se você descobriu lá o evento crítico que tem dentro daquela empresa, né, para aquele lead específico, para aquela pessoa, por exemplo, precisamos mudar o software financeiro até o final do mês para resolver tal coisa. Então você vai falar, inclusive, fulano, como você tem o prazo apertado aí até o final do mês para fazer isso, eu acredito que a gente possa resolver isso agora. Daí você vai validar todos os pontos ali, vai mostrar que faz sentido, vai mostrar que ele já confirmou para você que está tudo certo. E você pode aí, na hora de apresentar o preço, você pode fazer o seguinte, fulano, já que a gente concluiu aqui juntos, de que vai resolver a tua dor, quando é que a gente começa? Quando é que a gente implementa? Sem nem falar de preço. Vai gerar um tom de descontração ali. E eles falam, não, a gente precisa ver o preço e tal. Perfeito, vamos então para essa parte que é muito importante. Agora me diz, fazendo sentido, esquece o preço. Esquece o preço. Você viu que faz sentido. Se não existe preço, você fecha agora? Agora, na reunião comigo. Se ele te falar, se não existe preço, sim. Ele fala, não, mas tem que ver o preço e tal. O que você precisa entender com essas perguntas? Como é o processo de decisão lá dentro? E você pode perguntar também, fulano, agora que a gente viu que faz sentido, como é que funciona o processo de decisão aí dentro? Quem toma a decisão? Se você está falando com o CEO, um sócio, é muito provável que ele consiga tomar a decisão ali. Se tem outros sócios, você está vendendo uma solução muito complexa e tem outros sócios na tomada de decisão, o que você vai precisar fazer nesse momento é, primeira coisa, entender se ele tem poder para decidir sozinho nessa reunião. Se ele não tem, você já sair dessa reunião com uma nova marcada para apresentar a proposta. Tá? E aí apresentar a proposta para todos os sócios juntos.
Então, você tem essas opções, basicamente. Ele tem que sair dessa reunião com um sim ou com um não. O não pode ser não agora, porque eu tenho sócio. Não agora, porque eu tenho sócio, não necessariamente você precisa mostrar o preço para ele. Tá? Então, chegou no final da reunião, entende como é o processo de decisão para você avançar para uma apresentação de proposta, apresentação de preço. Se você entendeu que aquela pessoa tem poder de decisão, ela consegue te ajudar você consegue ajudar ela a resolver o problema e ela pode decidir naquele momento, você avança para o preço. E aí, quando você apresentar o preço, não justifica, fica quieto. Você fez toda aquela introdução, fez ele se imaginar usando o produto, ele te garantiu não, ele te afirmou de que aquela solução faz sentido na vida dele e que vai resolver aquela dor. Aí é o momento em que você vai apresentar o preço e ficar quieto. 3 segundos. Os 3 segundos de maior silêncio da vida. E 3 segundos é tempo pra caramba pra fazer silêncio. É mais ou menos assim. Você apresentou, fulano, a mensalidade do software para resolver essa dor é R$ 1.995. Olha como é ensurdecedor esses 3 segundos. E aí, fulano, como é que a gente começa? Podemos agendar a implementação para o dia tal? E pronto. Aí ele vai trazer uma objeção, porque a venda é composta por objeções. Então ele vai trazer uma objeção falando, então eu tenho que pensar. Compreendo, fulano, que você tenha que pensar, você tem que tomar a melhor decisão possível. Agora me diz, o que você precisa pensar que a gente ainda não conversou nessa reunião? Me ajuda a entender, porque meu objetivo aqui é te ajudar a resolver a dor X. A resolver o problema de fluxo de caixa que você tem na sua empresa. Porque hoje, pelo que você me disse, está bagunçado, você não sabe para onde está indo cada dinheiro, cada centavo que você está recebendo na empresa, e isso é uma preocupação muito grande. Pelo que você me falou também, até o final do ano, se isso não for resolvido, vai ter um problema muito grande, pode até acontecer de ter um layoff muito grande na empresa. Quanto tempo você acredita que dá para continuar do mesmo jeito? Você já me disse que a solução faz sentido e que te ajuda a resolver essa dor. O que mais falta? Ele provavelmente vai te trazer uma objeção real nesse momento. Quando ele te trouxer essa objeção real, você contorna essa objeção com outra pergunta. Ele pode falar, então é que eu tenho que ver que justamente por esse problema de fluxo de caixa, eu tenho que ver se eu consigo pagar essa mensalidade. Opa, mais outro ponto. Aí você pode falar, compreendo, fulano, perfeitamente. Perfeitamente, preservar a caixa, preservar a saúde é muito importante. Porém, eu acredito que você tem investimentos ainda maiores aí dentro da empresa e que não são tão urgentes como isso que eu estou te apresentando aqui. Você concorda comigo que eu estou te apresentando a solução para acabar de vez com esse grande problema de fluxo de caixa que você tem na empresa? Ah, sim, compreendo, claro. Então, por que você ainda acredita que não é possível pagar esse preço? Ou por que você ainda está na dúvida, tem que ver fluxo de caixa para fazer isso? Eu duvido, fulano, que uma empresa que está faturando mais de R$500 mil por mês, ou seja, essa informação você colheu lá no início, nas perguntas de situação, no desenvolvimento do problema. Você descobre quanto que aquela empresa fatura, por exemplo, porque você entende que essa pergunta faz sentido. Você vai falar, fulano, eu não consigo acreditar que numa empresa que fatura mais de R$500 mil, você, além de ter esse problema de fluxo de caixa, você não consegue investir R$1.900 por mês em uma solução que vai te ajudar a resolver essa dor. Isso é verdade? Porque pelo que a gente falou aqui, não faz sentido, fulano. E aí, bora começar isso? Bora sair dessa zona de conforto da empresa e resolver esse problema de fluxo de caixa? Conta comigo, conta com a minha equipe. E aí? Fechado? Não tenha medo de pedir a venda. É assim que você vai fechar. Nesse momento ele vai ter 2 opções. Aí você pode falar para ele, ó o balãozinho. Você pode falar para ele, fulano, a partir de agora, você tem 2 opções. Ou continuar
com esse problema de fluxo de caixa que você tem na empresa e que pode fazer com que vocês quebrem até o final do ano, pelo que você falou, ou você tem a opção de fechar comigo aqui, agora, e a gente traçar um plano de ação, já marcar a implementação para o início da semana e resolver essa dor de uma vez por todas e finalizar o ano no azul. Porque a gente vai ajudar vocês a melhorar esse fluxo de caixa. E aí, o que você prefere? Gente, fazendo isso, você vai cercar o lead para o fechamento. E muito provavelmente essas ações vão fazer você aumentar a sua conversão. Porque ou você vai sair da reunião, você vai aumentar a sua taxa de fechamento já na reunião, encurtando o ciclo de venda, possibilitando que você tenha agenda para pegar mais reuniões e muito provavelmente aumentando até o teu ticket médio. Então essas ações vão te ajudar a gerar mais resultado, gerar mais venda. Não deixa de fazer isso. Essas perguntas, essa forma de conduzir, de mostrar o preço, é isso que vai fazer você vender mais. Se você sair dessa reunião sem ter a venda fechada, porque o processo de decisão é mais longo, sempre saia dessa reunião com uma nova reunião marcada. A apresentação da proposta, do preço, deve ser feita quando você tiver os decisores na mesa com você. Então, a intensidade da dor é que vai comandar a intensidade que você vai colocar no fechamento. É assim que você vai vender. É assim. Beleza, pessoal? Então, lembrem sempre, trata toda a reunião como sendo única, coloca toda a energia, entra com a mentalidade de que você vai resolver a dor daquele lead. E assim, toda mudança exige que você saia da zona de conforto. É muito confortável, às vezes, a gente trabalhar para cumprir tabela. Trabalhar olhando o relógio, pensando que já vai ser 18 horas, graças a Deus eu vou embora. Você tem que sair da zona de conforto se você quer ter uma vida melhor, se você quer ter um salário melhor, quer bater meta, quer ser reconhecido, quer ter um salário alto, quer chegar nos 10 mil reais de salário todos os meses através de vendas. Você precisa sair da zona de conforto e fazer as coisas diferentes. Não dá para você chegar no escritório, começar a trabalhar com aquela mentalidade de perdedor. Não, você precisa e deve colocar na cabeça de que você vai sair daquele mês com a melhor conversão que você já fez na sua vida. E você vai colocar em prática essas dicas que eu estou te falando. Colocar em prática é o mais difícil. É o mais difícil. Eu mesmo já posterguei fazer a dele do vendedor várias vezes. E fazer 11 dias consecutivos, para mim é uma vitória. Então você que quer aumentar a sua taxa de conversão, quer aumentar o número de reuniões, quer aumentar o ticket médio, quer vender mais, pega essas dicas que eu trouxe hoje, coloca em prática, porque você vai aumentar a sua taxa de conversão. Não vai ser tão fácil, às vezes você vai travar, vai esquecer de falar uma coisa ou outra, mas para isso, pega um post-it, anota num post-it alguma dica, coloca na tela do computador ali, num cantinho, que você possa consultar enquanto está na reunião, para você não esquecer. Então, não esqueça de fazer as perguntas certas, colher as melhores informações, conhecer o lead que você está conversando, para tratar aquela reunião como se fosse a última. E eu duvido que você não vai aumentar a tua taxa de conversão em pelo menos 10%. Pelo menos 10%. E você também vai reduzir o teu ciclo de venda. Então, se você tiver muita consistência nas entregas do dia a dia, no final você vai ter um resultado diferente. O que não dá é para querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas de sempre. Isso não vai acontecer, tá? Então, gente, essa foi a dele do vendedor número 11. E amanhã eu te espero às 8h25 para a gente falar sobre ações para aumentar o ticket médio. Tá? Então amanhã a gente vai falar sobre como a gente vai fazer para aumentar o ticket médio. Apesar de hoje a gente ter entregado algumas coisinhas que vão ajudar, amanhã a gente vai falar sobre ações específicas para aumentar o ticket médio. Então, lembra que nós estamos entregando... Cara, eu estou trazendo para vocês aqui, eu estou abrindo a caixa preta de vendas para que vocês tenham resultado.
Tô abrindo a caixa preta. Então eu trouxe já muitas coisas que vão fazer vocês venderem mais, né? Fazer mais reuniões, aumentar a conversão, aumentar o ticket médio. Então, gente, segunda-feira hoje, começa a colocar isso em prática essa semana, que na sexta-feira você já vai ter um resultado diferente. E aí você volta aqui, comenta esse vídeo para falar o que você fez e deu certo. Tá bom? Então eu espero vocês amanhã, 8h25. Bora bater meta, já passamos da metade do mês. Tá na hora de fechar mais vendas. Então, até amanhã. Falou!